Tá travado aqui já, viu? Comecei travado aqui, ó. A câmera? Aqui, ó. Olá, gente. Com calma pra gente não perder nada. Tem que abrir o áudio, né? Tá aberto? Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma Tributa Live. Só um pouquinho de paciência aí que eu estava na mentoria. Áudio aberto. Está tudo funcionando, não é isso? Confere aí. Vamos aguardar uns 5 minutinhos para as pessoas irem chegando, ok? Correria é grande, né, pessoal? Mas faz parte, né? Faz parte. A vida do advogado tributarista é essa. Certo? Hoje estamos começando um pouquinho mais tarde, mas o tema de hoje é dicas de como defender o seu cliente em caso de penhora de bens em execução fiscal. As pessoas aqui do Instagram estão chegando aos pouquinhos, tá? Acho que a maioria das pessoas já estão até voltando para casa, né? O YouTube aqui está um pouco silencioso. Tá vendo o chat? Oi? Tá conseguindo ver o chat? Né? Tô não. Deixa eu colocar pra você. Tem gente falando com você. Tem? Não vendo nada aqui. O pessoal da sua... Os amigos. Por que não tá aparecendo no chat? Pronto. Opa, Yuri. A turma da mentoria. Opa, que coisa boa. Por isso que eu falei pra você. Yuri, Ricardo, boa noite. Boa tarde. Senti sua falta, Ricardo, na mentoria da semana passada, de sexta-feira, viu? Amanhã tem mentoria. Amanhã tem mentoria. Eu estava agora, demorei a começar essa Tributa Live, porque eu estava sendo mentorado, certo? Eu estava participando de uma outra mentoria, de um grupo que faz aí, que trabalha com mente, com prosperidade, certo? Que a gente participa também, né? Pessoas que estão sempre com pensamento positivo, são esse tipo de grupos que geralmente eu faço parte. Mas como as pessoas estão chegando, já fiquei muito entusiasmado que eu vi grandes amigos chegando aqui, pessoas que estão participando da nossa mentoria, Yuri e Ricardo. Então agora vamos entrar no tema, tá? E é bom esse tema também, viu, Ricardo? Porque a gente conversou muito sobre isso na última aula de sexta-feira, sobre embargos à execução fiscal. Ficamos 2 horas e meia somente falando sobre 2 artigos da Lei de Execuções Fiscais, ok? Então vamos lá, gente, vamos à obra aí, vamos começar a trabalhar, vamos começar a falar sobre direito tributário, situações práticas do dia a dia, como eu digo, aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, viu? A prática é muito diferente da teoria, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu quero lembrar a vocês o seguinte: hoje eu estou falando aqui, talvez o tema não precisasse nem ser esse, pudesse ser meios de defesa em execuções fiscais. Mas como eu estou falando aqui de como defender o seu cliente em caso de penhora, quando acontece penhora, o meio de defesa muda, que é embargos à execução fiscal. Mas eu não posso deixar novamente de lembrar a todos vocês que me seguem no meu canal do YouTube desde o começo, lá do ano de 2017, quando eu já gravei um vídeo sobre a exceção de pré-executividade. Acho que é o vídeo que eu tenho mais visualizações. Hoje está quase 20 mil visualizações nesse vídeo, que é o primeiro ato que nós fazemos aqui no escritório, quando um cliente nosso recebe uma citação em uma execução fiscal para pagar a dívida no prazo de 5 dias ou nomear bens à penhora, é entrar com exceção de pré-executividade. Isso aí virou uma regra para mim, eu coloco isso no meu livro, deixo o pessoal falar o que quiser falar, certo? Independentemente de ser a questão de ordem pública, de não ser a questão de ordem pública, de caber dilação probatória, de não
caber dilação probatória. O primeiro ato que eu faço em uma execução fiscal é entrar com exceção de pré-executividade, porque eu não preciso nomear bens à penhora, independentemente de preencher os requisitos da súmula 393 do STJ ou não, tá certo? Eu dou inúmeros exemplos disso, Só para, não é o tema da aula de hoje, tá? Poderia ser um tema só falando sobre isso. Mas, por exemplo, há 1 ano e meio atrás eu derrubei 2 execuções fiscais. O valor de cada uma era maior do que 1,5 milhão cada uma, alegando em exceção de pré-executividade, envolvia a cobrança de PIS e COFINS, que a cobrança estava sendo feita maior porque foi incluído indevidamente o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, que é uma questão que demande mais dilação probatória do que essa, certo? Que eu tenho que provar o que é que está sendo incluído de ICMS a mais na base de cálculo do PIS e COFINS. Eu tenho que dizer ao juiz qual é o valor justo que deveria ter sido executado, mas a gente não faz isso, tá certo? A gente entra com exceção de pré-executividade, o juiz de primeiro grau indeferiu, porque ele disse, doutor, esse assunto não é em exceção, é em embargos. Aí eu entrei com o agravo de instrumento, porque ele indeferiu a minha exceção. No tribunal, a questão estava bem fresquinha lá no STF, tá certo? O tribunal disse, não, mas ele está alegando a inclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, e o STF, no RS 579.706, declarou ser indevido, inconstitucional a inclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, razão pela qual extingo as execuções fiscais, cabendo à Fazenda, se ainda estiver dentro do prazo prescricional, ajuizar novamente a ação lá com os valores corretos. Ou seja, pessoal, sempre vai valer a pena você entrar com exceção de pré-executividade. Não importa se o cara venha tirar um sarro da tua cara e dizer, o advogado precisa estudar. Deixa eu falar o que quiser. O importante é que você está fazendo a sua parte, fazendo a defesa do seu cliente, tá certo? E evitando nomear um bem à penhora. Eu já tive um aluno, por exemplo, aqui, eu falei até para a turma de mentoria, que era um juiz daqui de uma das varas aqui da capital, até se aposentou já, certo? E ele estava sofrendo um processo de execução fiscal de imposto de renda. Aí ele disse que ele mesmo estava fazendo a defesa dele lá, certo? Contratou um advogado que ele não pode fazer, que ele é o juiz, né? Tá? Ele ainda estava, na época, ainda julgando os processos, mas ele contratou um advogado e disse, não, já nomeei a minha casa a penhora para poder entrar com embargos da execução fiscal. Eu disse, mas você já nomeou sua casa? Já entregou assim o osso, a carne, os leões? O osso não, que o osso ninguém quer. A carne e os leões, eles não vão largar nunca mais a sua execução fiscal, porque sabe que o seu caso é um caso muito diferenciado, porque já tem um bem nomeado a penhora. Quem atua em execuções fiscais sabe que os processos, certo? Uns são vistos, olha, esse caso é irrecuperável, esse caso já tem um bem nomeado a penhora, esse caso aqui o devedor já foi citado. Cada processo é um processo, cada caso é analisado de uma forma diferente, ok? Então presta muita atenção nisso, não vai de cara logo entregando os bens à fazenda, porque o seu processo vai ganhar prioridade, eles não vão largar mais o seu processo. Eu tenho um processo aqui que eu entrei com exceção de pré-executividade, já está 1 ano lá na Justiça Comum. Na Federal isso aqui não acontece, na Federal corre muito rápido, corre rápido até demais, mas por exemplo na Estadual, já tive casos que eu entrei com exceção de pré-executividade e ficou parado lá. Está parado. Há 1 ano que sequer escutou até a Fazenda para falar em 30 dias sobre os termos da minha exceção. Então, veja, vale muito a pena. A aula de hoje é sobre bens penhorados, certo? Mas vale muito a pena você sempre entrar com exceção de pré-executividade, e aconselho todo mundo que está aqui no Instagram, tanto no YouTube quanto no Instagram, assistir a nossa aula aqui no próprio canal Ricardo Piedade. Eu tenho acho que 2 ou 3 vídeos onde eu falo da exceção de pré-executividade, onde eu conto todos esses detalhes. É importante. Prática é muito diferente da teoria, da doutrina. Um vai para o norte, o outro vai para o sul. Mas digamos lá que foi penhorado algum bem na conta do seu cliente. Digamos que a dívida lá seja de 1 milhão. E foi penhorado lá 100 mil reais na conta do seu cliente. De acordo com o artigo 16
certo? Da Lei 6830, inclusive o parágrafo 1º do artigo 16 diz que, certo, vai começar a contar, uma das formas é a garantia integral da execução fiscal, e o prazo vai de 30 dias para você poder entrar com embargos, vai começar a contar, certo, da sua ciência daquela garantia integral, não é da juntada de nenhum mandado no processo, algo assim, nada disso, é da sua ciência, tá certo? E eu ainda vou mais além. Digamos que uma dívida, por exemplo, seja de R$1 milhão e foi penhorado R$20 mil na conta lá do cliente, do seu cliente. Aí você vai dizer, aí você tomou ciência, aí você vai dizer, a dívida é de R$1 milhão, aqui diz que tem que ser integral a penhora para poder entrar com embargos, então não vou entrar com embargo, vou ter que esperar completar lá para poder entrar com a defesa, que é os embargos da execução fiscal, que é uma defesa muito mais completa, dilação probatória ampla, você pode alegar, pode ter perícia, pode ter ouvida de testemunha, apesar disso não ser comum, é mais matéria de direito, mas abre-se a possibilidade de muita perícia, de muito documento, de muita prova técnica, tá certo, nos embargos. Mas a dívida de R$1 milhão foi penhorado R$20 mil e você foi intimado, você deve entrar com os embargos? Com certeza, é crucial, é dever. Se você não entrar, acabou o direito do seu cliente, porque a justiça e a jurisprudência pacífica, acho que tem até súmula falando sobre isso, diz que o prazo, certo, para você entrar com embargos à execução, certo, em uma execução fiscal, conta-se da primeira penhora, mesmo que insuficiente. Então, se você esperar depois bloquear mais algum valor, tá, para poder depois você entrar com embargos à execução, não vão ser aceitos os seus embargos à execução fiscal, porque você deve entrar da primeira penhora, mesmo que insuficiente. Isso aí é uma regra que você tem que botar na cabeça, porque eu já vi muita gente falando isso para mim e já perdendo o prazo. Não pode, ok? E quando chegar lá, por exemplo, os embargos forem distribuídos, que são um processo autônomo, né? Correm em apartado, assim, separados da execução fiscal, fazem parte da execução, mas são processos separados. Você distribui, dá valor da causa, é uma ação quase como se fosse uma ação normal, tá certo? E quando os embargos forem distribuídos nessa situação da penhora ser insuficiente, qual vai ser o primeiro despacho do juiz? O juiz vai dizer o seguinte: intime-se o executado, que no caso agora é o embargante, não é, para provar que inexiste, ele não tem outros bens em seu nome, certo? No prazo de 30 dias, de 15 dias, sob pena de serem deferidos os seus embargos. Nessa situação, você pode trazer uma certidão de um cartório de imóveis, de preferência de 5 anos, precisa ser de vintenária, porque você vai trazer toda a história desse imóvel. Tá? São dicas, tá certo, pessoal? Vai pegando aí no ar. Tá certo? E na mentoria a gente entra profundo nisso aí, falando os detalhes mais cruciais de uma situação como essa. Tem coisas aqui numa rede ampla como a internet, muita gente me assistindo, que a gente não pode entrar em muitos detalhes, mas a experiência mostra, traga uma certidão de 5 anos, que é uma certidão mais recente, tiver coisas mais antigas não vão aparecer. Se por acaso você tiver uma declaração do imposto de renda do seu cliente, nessa declaração do imposto de renda não tiver nada que estiver comprometendo muito o seu cliente, traz também essa declaração do imposto de renda. Não vai fazer como um cliente que uma vez me mandou uma declaração que tinha uma lancha lá. Eu disse para ele, cara, eu não vou juntar isso num processo. Não, é porque eles têm esse conhecimento, tem, mas eles têm que pedir autorização ao juiz também. Não podem sair pegando sua declaração de imposto de renda, que é confidencial. Mas eles têm acesso amplo a isso aí. Mas não sou eu que vou juntar isso aí no processo, não é? Então toma muito cuidado com essa questão, tá? De nomear vez a penhora, de prazo para entrar com embargo, tá certo? E outra coisa, pessoal, tá certo? Muitas vezes o juiz indefere os seus embargos porque diz que a penhora foi insuficiente. Ele não aceita essa questão aí de, por exemplo, a dívida ser de 1 milhão, só ter sido penhorado 20 mil. Aí você vai pelo artigo 15, inciso 2 da Lei 6830, que é a Lei das Execuções Fiscais. Você vai dizer lá ao juiz o seguinte, ó, a qualquer momento a Fazenda pode pedir a substituição
de um bem penhorado por outro, desde que não esteja lá seguindo aquela ordem do artigo 11 da Lei 6830, primeiro dinheiro, depois pedras e metais preciosos, depois imóveis, aí vai por aí, tá certo? Uma lista completa lá, tá? Ela pode pedir a qualquer momento à Fazenda a substituição dos bens penhorados por outros e requerer a penhora de bens se a penhora for insuficiente. Então você vai dizer lá com todas as vênias do mundo ao juiz de excelência, você não pode, no caso, não receber os meus embargos, julgue os embargos, processe os embargos, julgue os embargos, tá certo? Mas não pode indeferir, porque a qualquer momento a Fazenda pode requerer o reforço de uma penhora insuficiente e o ônus é dela, ela tem que ir atrás, ela é a parte, o juiz não pode fazer o papel da parte, tá certo? Então, quando é indeferido, você vai para o tribunal, que eu tenho inúmeras decisões, inclusive aqui do tribunal daqui da 5ª região, TRF da 5ª região, nesse sentido, aplicando o artigo 15, inciso 2º da Lei 6830, dizendo que o embargos vão ser processados e julgados, porém, não serão recebidos no efeito suspensivo. Por que isso? Porque, se não me falha a memória, tem horas que a gente não lembra dos artigos todos de cabeça, mas o artigo 919 do Código de Processo Civil, ele fala de requisitos para recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo. Ele diz que a regra será no efeito devolutivo, porém serão recebidos nos efeitos suspensivos quando a parte provar que estão presentes os requisitos da tutela provisória, fumaça do bom direito, perigo da demora, e esteja a dívida garantida integralmente. Então, você pode até dizer nos seus embargos, olha, estou alegando aqui uma prescrição, fumaça do bom direito, estou alegando aqui a cobrança indevida da dívida, porque incluiu indevidamente o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Qual é o perigo da demora? O perigo da demora é que, se a execução prosseguir, o bem que foi penhorado lá... Tá falando muito rápido. Calma, respira. É porque eu também tenho outros compromissos aqui. Hoje não ia ter tributa live, mas a gente, quando tem um compromisso com vocês, a gente tem que estar aqui, independentemente dos compromissos que a gente tem, certo? Então, para dar o efeito, no caso, é 919, o cara está mostrando aqui, 919, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Então, para conceder o efeito suspensivo, tem que estar preenchidos os requisitos da tutela provisória, fumaça do bom direito, perigo da demora. O perigo da demora é se não for concedido o efeito suspensivo, a execução vai prosseguir, o bem vai ser vendido em asta pública. Quer um perigo maior do que isso? Certo? Mas não serão recebidos os embargos no efeito suspensivo quando não tiver garantida a integralidade da execução fiscal. Então você vai dizer, doutor, julgue os embargos, receba os embargos, julgue os embargos, mas não receba no efeito suspensivo, mas você tem que julgar, tá certo? Então sempre saiba disso, pessoal. E eu quero dar aqui para vocês uma dica muito importante hoje, uma dica até que vocês têm que analisar com muito cuidado. Eu que advogo, tá, para muitas empresas em todo o Brasil, em execuções fiscais, muitas dessas execuções com valores acima de R$1 milhão, eu te dou uma dica hoje aqui, tá? Às vezes é preferível bloquear algo na conta da empresa e ter a você essa oportunidade de entrar com embargos à execução fiscal e fazer essa dilação probatória ampla do que não ser bloqueado nada. Ok? Analise isso aí que eu estou lhe dizendo. Por quê? Porque muitas vezes a Fazenda em dívidas acima de R$1 milhão, ela vai tentando bloquear através do Renanjude, Bacenjude, Infojude, dói mesmo no bolso, dói na vida, dói em tudo. Essas empresas que estão sofrendo essas execuções todas aí, ela tenta fazer isso e não consegue nada. Então aquilo vai começando a chamar a atenção, não só da Fazenda, como também do juiz da causa, e acaba vindo aí, paralelamente a isso aí, um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, baseado lá no artigo 133 do CPC, no artigo 50 do Código Civil, onde a Fazenda vem com um histórico, ela tem acesso a todas essas informações sigilosas, com vários ofícios que ela envia para cartório de imóveis, para saber se foi otorgada procuração pública para alguém, quem é que está administrando ambas essas empresas. Ou seja, às vezes, pessoal, quando acontece muito tempo isso e a Fazenda vai atrás
certo, de uma empresa, ela faz um verdadeiro pente fino, ela bota essa empresa de cabeça pro ar, vai atrás da esposa do dono, vai atrás dos filhos do dono. Então, às vezes, isso é uma dica que eu lhe dou de quem tem 20 anos ou mais atuando em execuções fiscais milionárias. Muitas vezes é melhor penhorar 10 a 20 mil na conta de uma empresa, de uma dívida de 1 milhão, 1,5 milhão, mas foi penhorado alguma coisa e você vai começar o seu prazo a partir da primeira penhora e a partir dali você vai entrar com embargos de execução fiscal e vai poder fazer uma defesa ampla e mostra que a empresa ainda está em atividade porque ainda está operando conta do que sempre ser negativo, e isso gerar aí uma certa suspeita e irem atrás lá do ato constitutivo da empresa lá desde o início. Então tudo isso você tem que tomar cuidado, você tem que aprender a gerir, certo? Administrar o passivo tributário de uma empresa. Isso aí só o dia a dia, certo? Ensina, faculdade me ensina, certo? Mestrado, doutorado, pós-graduação, seja lá o que você for fazer. Se for benzido lá pelo papo, isso não vai te ensinar, tá certo? É só o dia a dia, tá? Então aprenda com esses detalhes, tá? Não se preocupa se não foi penhorado tudo, às vezes é até melhor. Em muitas situações, a vida me ensinou que, poxa, aquela penhora lá de 10 mil numa dívida de 500 mil resolveu a minha vida, tá certo? Então, tudo isso você tem que tomar muito cuidado, tá? Só vou me lembrar um caso aqui que eu vou contar com vocês aí, para encerrar a live de hoje. Já está muito boa, mas nós temos uns compromissos também. Uma vez, um determinado cliente aqui, ele teve uma conta bancária penhorada. Nunca se conseguia penhorar nada na conta dele. Aí chegou no final do ano, esse cliente teve essa conta penhorada 75 mil. Aí uma das CEOs lá dessa empresa ligou para mim e disse o seguinte: doutor, penhorar 75 mil? Eu disse, mas como, cara? Você não sabe que está com essas execuções sofrendo aí e você tem que ficar monitorando isso aí e tudo mais, né? Não, é porque a gente passou um cheque para cobrir aí o funcionário no final do ano, certo? E não tinha dinheiro na conta. Aí tivemos que fazer um depósito nessa conta para poder cobrir os cheques que iam voltar sem fundo. Aí quando jogou o dinheiro na conta lá, veio a fazenda, levou 75 mil. Aí eu digo, tá bom, me manda aí a documentação, deixa eu dar uma olhada nisso. Aí quando veio a documentação, eu fui olhar, aí vi que esse depósito realmente tinha sido feito para cobrir o cheque especial dessa empresa. Aí fui ler a lei do Bacen Jude e verifiquei lá que tem um artigo que dizia que, meu amigo Talcinei, um grande abraço para você, chegou agora, né? Então vamos lá, mas já estamos terminando a live aqui. Aí quando eu verifiquei essa penhora nessa conta, eu fui ler a lei do Bacen na época e vi lá que tinha um dispositivo que dizia o seguinte, que quando houvesse um depósito para cobrir rombo de cheque especial, o valor que estava em aberto em cheque especial, esse depósito era considerado verbo impenhorável, tá certo? Porque estava sendo depositado para cobrir os juros do cheque especial. Tinha um artigo nesse sentido. Aí o que é que eu fui fazer? Eu olhei lá o extrato e vi quem tinha feito o depósito, né? Aí liguei para essa CEO que ligou para mim e disse, ó, tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim, o que é que você quer? Aí ela me deu logo a boa. A boa é que eu li a legislação e diz que quando houver esse depósito pode ser feito desbloqueio porque é para cobrir cheque especial, ou seja, surgiu uma luz no final do túnel e a gente tem chance, mesmo essa dívida aí sendo de mais de 1 milhão, por ter penhorado 75 mil, tem chance a gente de conseguir aí o desbloqueio. Tá, e qual é a notícia ruim? A notícia ruim é que eu vi aqui nesse extrato o depósito feito de 75 mil por uma pessoa. Essa pessoa vai gerar uma certa suspeita, porque ninguém joga 75 mil numa conta se não tiver um interesse por trás daquela empresa, certo? Mesmo esse cara não aparecendo aí em lugar nenhum, o cara jogou 75 mil numa conta para poder cobrir um cheque especial para pagar funcionário. Então, se eu penso assim, o cara que está do lado lá, que é procurador da Fazenda, às vezes ele não tem essa expertise toda, mas a gente imagina que tem, porque são pessoas altamente preparadas, que passaram num concurso altamente difícil, tá certo? Então,
ele pode pensar da mesma forma e dizer, opa, quem é esse cara que está aparecendo agora? Um dívida de 1 milhão, esse cara nunca apareceu, e pode investigar a origem desse cara aqui nessa empresa. Aí daqui a pouco tem piora na conta dele, piora na conta do filho, da esposa, que eles vão atrás de tudo. Não é melhor você perder 75 mil e deixar tudo do jeito que está e eu poder entrar agora com embargos, defender, do que a gente ficar catucando onça com vara curta nessa situação? Mas decida com a diretoria o que você quiser, eu faço. Manda por escrito para eu poder me documentar e eu faço. Hoje não deu uma hora depois, a menina me ligou, deixa do jeito que está. Deixa esse 75 mil piorado mesmo, que é melhor do que o prejuízo depois ficar maior, ok? Então, gente, a gente tem que saber administrar quando existe a penhora de bens do devedor em uma execução fiscal. Não pensa que isso é o final do mundo, não pensa que isso vai prejudicar. Como eu falei para vocês, às vezes é até melhor quando existe uma penhora, porque você vai ter, digamos assim, uma munição muito maior para você brigar lá com o inimigo. Ok? Do que você entrar apenas com uma arminha com um 38 e o cara lá tá com uma bazuca mirando para você. Às vezes, isso é estratégia para você saber também atuar em execuções fiscais. Então, com isso, a gente foi uma aula mais curta. Eu acho que deve ter durado pelo menos uma meia hora, mas de profundo conteúdo. Tem conteúdo hoje aqui, certo? Que eu falei tudo que eu poderia falar, tá certo? Ensinando vocês e que pode ajudar muito em casos práticos que vocês também vão passar. E eu quero mais uma vez chamar vocês aqui. Eu estou com amigos aqui da mentoria, que é o Yuri e o Ricardo. Tem um que participou, um grande amigo, tá? Eu assinei aqui no Instagram, que participou da primeira turma da mentoria, tá certo? São amigos que nós fizemos aí e eu quero convidá-los, todos vocês, para participarem da terceira turma da mentoria, que vai começar em junho. São mais de 6 encontros comigo, de 5 horas cada encontro, mais de 30 horas. Imagina, pessoal, se em um conteúdo gratuito como esse, a gente já entrega tudo isso para vocês. O que eu vou entregar numa mentoria? A gente abre a caixa preta, ensina tudo que a gente faz há mais de 20 anos para ter mais de 75 clientes em todo o Brasil na área tributária, a grande maioria em recuperação de crédito e em execuções fiscais. São áreas que dão uma lucratividade muito forte na área tributária e você tem que saber como é que você pode se tornar um especialista nessa área. E essa mentoria vai abrir as portas para você, para que você possa iniciar na área tributária com muito sucesso. Nessa turma agora que nós estamos tendo aí, temos os nossos amigos aí, por exemplo, o Yuri. O Yuri tem pós-graduação nessa área tributária. Tem o Ricardo, que também já atua na área tributária. Tem o nosso amigo Marcos, que participou da última mentoria, que é mestre em Direito Tributário. E que eu estou tendo a honra de ser mentor deles agora nessa segunda mentoria. Tá certo? E posso também ser o seu mentor, passando para você toda essa nossa experiência prática de 20 anos vivendo exclusivamente do direito tributário. Você vai aprender planejamento tributário, você vai aprender teses tributárias, só as melhores, porque no meu curso você vai ter mais de 13 teses, eu só trabalho com 5, as que colocou um dinheiro com maior frequência aqui no escritório. Você vai ter 2 módulos só sobre execuções fiscais, onde a gente vai falar todos esses detalhes. Sobre contabilidade, por exemplo, Talcinei aí, que é o nosso amigo que participou da primeira mentoria, que está aqui no Instagram, é um contador renomado, ok? E eu vi inclusive sua publicação hoje, achei excelente, curti sua publicação. A gente vai ter também um módulo só sobre como angariar clientes na área tributária. O que eu faço para ter hoje mais de 75 clientes em todo o Brasil. E o melhor de tudo, pessoal, é a promoção, certo? É uma oportunidade que nós estamos te oferecendo para você iniciar na área tributária. Só até o dia 25/5 agora. Quem adquirir o nosso curso, seja um advogado tributarista de sucesso, que custa R$ 1.497, vai ganhar essa mentoria de graça. Esse curso pode ser dividido em até 12 vezes e você tem
mais de 44 horas de curso durante o período de 1 ano, envolvendo tudo isso, além de mais de 82 petições prontas, onde você só vai ter o trabalho de colocar o nome do seu cliente, entrar com ação e já ganhar os seus honorários. Talcinei está aqui, ele disse que assinou 21 ou foi 31 contratos, certo? Com as dicas que ele recebeu da primeira mentoria. Eu tive também aí a nossa amiga Tines, que disse que assinou um contrato de 10 mil reais, foi extremamente feliz. E eu disse para ela que você assinou barato, porque pelo que você fez, você valeria pelo menos 30 ou mais. Se você chegar pro cara lá e pedir um acréscimo nisso aí, você consegue, porque o que você fez, talvez eu não fizesse tudo o que você fez. Todos sendo coordenados por nós aqui também, orientando. Vai ser feito um grupo de WhatsApp durante 40, 45 dias. Eu estarei junto com vocês, te ensinando o que você nunca aprendeu em faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado e o que você possa imaginar. Essa mentoria custa R$ 1.997, só a mentoria, sem custo nenhum, só esses 6 encontros comigo de 5 horas. Eu fiz uma super oferta aí para ter no mínimo 10 alunos, tá certo? Não vai passar disso, é 10 alunos o máximo. Primeira turma foram 5, essa turma são 7, a próxima será no máximo 10, ok? E essa oferta de R$ 1.597, você vai ganhar a mentoria de graça, você tem aí pelo menos mais R$ 4.000 de produto e você está adquirindo por R$ 1.597. E saibam todos vocês que na minha cabeça eu estou aqui dando uma mentoria de pelo menos do valor de R$ 10.000. Eu coloquei na minha cabeça que para eu me sentir bem, eu tenho que passar a sensação para as pessoas que estão na mentoria que elas estão recebendo pelo menos uma mentoria de R$ 10.000. É isso que eu estou passando para vocês. Não que eu vou bater com a varinha do condão e ter que transformar no advogado tributarista, não. Mas eu vou te dar todo o caminho, vou te oferecer muito material, eu vou te passar muita experiência, mesmo você começando do zero. Porque eu já tive alunos na primeira turma com pouca experiência no tributário, tenho alunos agora também na segunda turma, alguns com pouca experiência no tributário e todos estão aprendendo do mesmo jeito. Ok, pessoal? Então, acho que o link vai ficar aí, né, Marcelo? Já está aqui. E até a nossa próxima Tributa Live. A semana acho que eu vou fazer 2 ou 3, certo? Estou querendo aí trazer muito conteúdo para vocês também. Hoje, quarta-feira. Amanhã, viu, Ricardo e Yuri? Amanhã tem mentoria pra gente, viu? Mentoria de 1h30 até 18. Só lembrando, é bom estar no grupo para avisar a galera lá, viu? Porque eu geralmente tá fazendo na quarta, certo? Aí avisa que vai ser amanhã, tá? Então amanhã tem a nossa mentoria. Na quarta talvez eu faça uma Tributa Live aqui. Tenho mais uns 2 temas aqui que eu separei essa semana, mas na sexta também vai ter. Ok, meus amigos? Muito obrigado. O professor hoje está um pouco atrasado, não vou abrir nem oportunidade para perguntas, mas chegou muita gente boa aqui. Quem não assistiu todinha vai ficar aqui no YouTube gravado, vai ficar também no Instagram gravado. Assista, porque tem muitas dicas valiosas, todas as Tributa Lives têm. De hoje, eu vim inspirado aqui, que eu fui mentorado por um grupo com energia muito positiva, e eu cheguei aqui com energia muito boa para fazer, mesmo atrasado, para fazer essa mentoria para vocês. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Papai do Céu abençoe a vida de cada um e até a próxima Tributa Live. Até mais, pessoal.